Você já saiu de perto de uma mulher sentindo como se algo tivesse sido tirado de você, mas sem saber explicar o que? Não foi a sua carteira nem o seu tempo, mas o seu poder. Como se em algum momento, entre o seu sorriso e o silêncio dela, ela tivesse te medido, te avaliado e saído com algo que você nem percebeu que deu. E você se pergunta como é que o silêncio dela a fortaleceu e por que todo o seu esforço para falar, impressionar e agradar só te deixou mais fraco. Isso não é manipulação, não é truque, é algo mais antigo, mais mágico e mais humano. O fato de que a maioria dos homens nunca percebe que as mulheres não são vencidas por palavras, mas por presença. E a natureza sabia disso muito antes de você ou eu nascermos. Se esse vídeo está te ajudando, considere deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Isso motiva muito a continuação do projeto. Fomos criados no mundo que diz aos homens para performarem. Fale mais alto, vista-se melhor, ganhe mais, diga as coisas certas, mostre confiança até quando estiver em ruínas por dentro. Mas ninguém nos disse que a força mais sedutora e assustadora que um homem pode ter é sua quietude, sua recusa em reagir, sua capacidade de suportar o silêncio como um rei que assiste os camponeses gritarem na praça, sua tranquilidade inabalável diante do caos emocional alheio. A natureza nunca se preocupou em agradar, muito menos quem se alimenta da sua necessidade de ser visto, ouvido ou validado. Para ela, o homem que domina a si mesmo não precisa mais se explicar, porque a explicação é uma forma de pedido de desculpas, e homens que pedem desculpas por existirem sempre serão dominados por quem não pede. Vivemos numa era de excesso de palavras, de justificativas, de sobre-explicações, mas o verdadeiro homem, o que inspira, o que desafia, o que permanece no imaginário, é aquele que não se ajoelha diante da ansiedade de ser compreendido. A maioria dos homens acha que domínio começa com discurso, que quem fala com confiança vence. Mas Nietzsche inverteu essa ideia. Ele viu que o verdadeiro domínio começa quando o homem não precisa falar, porque falar muitas vezes é ferramenta dos desesperados. O homem que precisa convencer já está abaixo do que apenas observa. Ele diz: a voz da beleza fala suavemente, ela só alcança as almas mais despertas. Pense nisso. Se a beleza não grita, por que você grita? Se o poder sussurra, por que você ainda está tentando impressionar? Se aquilo que é eterno não se justifica, por que você vive em função de se explicar? Você acha que as mulheres se apaixonam pelo que você diz, mas a verdade é brutal. Ela observa o que você tolera, o quanto você corre atrás, o quanto de controle você entrega só para ser aceito, o quanto você se dobra para não ser rejeitado, e tudo isso é dito sem palavras. Deixe-me te contar o que a natureza entendeu sobre as mulheres, algo que a maioria dos homens não consegue engolir. Ela nunca pensou que as mulheres fossem fracas. Ela as viu como estrategistas refinadas, fluidas, intuitivas, mestras do não dito. Elas são especialistas em ler o invisível. Onde o homem domina com estruturas, leis e força, a mulher reina com energia, impressão e ausência. E é por isso que a maioria dos homens perde. Porque tentam vencer o oceano com um martelo e depois se perguntam por que tudo que constroem é levado embora quando ela fica em silêncio. Quer superar uma mulher? Primeiro, supere o menino dentro de você, que ainda quer ser gostado, o que entra em pânico quando ela se afasta, o que não aguenta o silêncio, o que manda mensagem quando ela te ignora, o que se irrita quando é desrespeitado, o que debate para provar o seu valor, o que procura nos olhos dela o reflexo da sua autoestima. Esse menino é alimento para ela, e ela reconhece isso instantaneamente. Um verdadeiro homem nietzschiano, não explica, não reclama, não corre atrás, ele apenas se afasta. Não como punição, mas como princípio, como manifestação de uma ordem interna e não reação ao externo. E esse afastamento, calmo, intencional e inexplicável, leva ela mais fundo em si mesma do que qualquer discurso conseguiria, porque nesse momento ela não consegue te decifrar, e mulheres não temem nada mais do que um homem que elas não conseguem ler, porque o indecifrável é o único que pode tocá-las onde nem elas sabiam que havia espaço. É aqui que o jogo vira, não nas suas palavras, mas na sua recusa de jogar segundo as regras dela. Quando você para de reagir aos testes, aos silêncios, às armadilhas emocionais, algo assustador acontece, com ela, não com você. Ela se depara com o vazio da ausência da sua reação, e nesse vazio ela ouve a si mesma pela primeira vez.
porque um homem que não precisa se explicar se torna um espelho que ela não consegue manipular. E nesse espelho, ela não vê mais um homem tentando agradar, vê a si mesma nua de controle. A maioria das mulheres está acostumada com homens que desmoronam ao menor sinal de distanciamento emocional. Elas sabem exatamente quais botões apertar, e todo homem que implora, argumenta, corre atrás, só confirma o que ela já sabe, que tem o controle. Mas o homem que enxerga tudo isso, que observa sem reagir, que deixa o silêncio queimar sem piscar, esse se torna indecifrável. E na indecifrabilidade se torna desejável, não porque tentou, mas porque não tentou, porque o que não se oferece de bandeja se torna valioso. A natureza disse: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um também. Isso inclui lutar por atenção, por explicações, por controle, por validação. Toda vez que você reage, se torna exatamente aquilo de que tenta fugir, um homem escravizado pela validação externa. Mas o Ubermensch, o ideal mais alto da natureza, não é um homem controlado pelo mundo, é aquele que o molda. E para moldá-lo, ele precisa dominar o impulso de ser compreendido, porque querer ser compreendido é o vício dos fracos. Você quer que ela entenda sua dor, sua verdade, o seu valor? Então você já perdeu. Ela não precisa entender você, ela precisa sentir que você não se importa se ela entende. Essa é a essência da soberania masculina. Não é crueldade, não é frieza, é a calma aterradora de um homem que não tem nada a provar, que já fez as pazes com a rejeição, que não negocia com a própria dignidade. Esse homem pode sair no meio da frase, pode suportar o silêncio dela sem ansiedade, pode deixá-la no vácuo, sem ser visto, sem tocá-la, não como jogo, mas porque transcendeu a necessidade de ser notado, porque ele é inteiro em sua própria presença. Isso não é manipulação, é libertação, é transcendência emocional. O que torna a maioria dos homens previsíveis é o desejo de consertar, de agradar, de salvar, de reconquistar, de ser o bonzinho. Mas a natureza nos ensinou que o desejo é a máscara da escravidão. Enquanto você desejar a atenção, o pedido de desculpas, a admiração dela, você é súdito dela, não igual. O silêncio não é só uma tática, é o começo do desapego, e o desapego é a forma mais alta da disciplina. Imagine a força que é necessária para vê-la partir e não dizer nada, para ouvir o insulto e continuar inabalável, para presenciar os testes dela e nem piscar, para assistir à tempestade sem fechar os olhos. Esse silêncio não é ausência, é presença, transformada em arma. Porque quando você não diz nada, ela ouve tudo, suas próprias inseguranças, as suas projeções, seus medos, seus vazios. Você se torna o vazio onde ela finalmente se vê, e isso é o que mais assusta uma mulher, porque ela está acostumada a ser o espelho, não a ver seu reflexo no seu. Mas quando você se torna esse espelho silencioso, você a força a ver a si mesma sem máscaras, sem a validação que ela costumava extrair de você. E nesse momento, ela começa a se perguntar, por que ele não reage como os outros? Por que ele não corre atrás? Será que ele viu algo em mim e escolheu partir? Essas perguntas são mais poderosas do que qualquer discurso sedutor, porque não vem de você, vem dela. E tudo que vem de dentro permanece. Você não pode implantar dúvida, desejo ou arrependimento em uma mulher, mas você pode criar o espaço, o vácuo, para que essas coisas nasçam nela. Esse espaço é o silêncio, a ausência, a falta da sua necessidade. E aqui está a verdade brutal. A mulher só respeita aquilo que ela sente que pode perder. E nada é mais assustador do que um homem que ela não pode controlar, que some sem aviso, que não implora, que não explica, porque esse homem carrega algo que ela mesma perdeu: autossuficiência, soberania, poder silencioso. E talvez, só talvez, ela comece a se perguntar se o perdeu para sempre, não porque você gritou, não porque você provou algo, mas porque você ficou em silêncio e seguiu em frente. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente prendeu, e isso é ótimo. Para te ajudar a ir ainda mais fundo nesse assunto, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos do canal, que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui hoje. Assiste lá, porque com certeza vão agregar muito para você. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, dá uma olhada nos links aqui na descrição desse vídeo. Tem muito conteúdo para você continuar evoluindo, seja aprendendo filosofia, inglês ou desenvolvendo outros aspectos da sua vida.
Além de crescer como pessoa, você ainda apoia o canal a seguir firme, trazendo mais vídeos como esse. Vale muito a pena.